Muito boa noite, pessoal. Me digam aí se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, certo? Me respondam aqui nos comentários. Temos 14 pessoas no Instagram, 19 pessoas aqui no YouTube, como previsto, né? O público ele vai diminuindo com o tempo, mas os guerreiros que continuam merecem tudo de bom, porque a aula de hoje vai estar simplesmente fantástica. Então convido quem está no Instagram aqui e quiser assistir com melhor qualidade, correr lá para o YouTube que a aula vai começar, certo? Então, quem tiver em grupos, envia essa aula para o pessoal que está nos grupos, para o pessoal do grupo da sua paróquia. Quem está aqui no Instagram, envia essa live para uma, duas, três pessoas que seja aí pelo aviãozinho, né? E vamos iniciar efetivamente essa aula que vai falar sobre a Imaculada Conceição de Maria, né? Quem aí que está online sabe o que é a Imaculada Conceição de Maria? Me responde aí já nos comentários, certo? Mais uma vez, digo que sejam todos bem-vindos ao nosso mini curso. Nós já estamos na terceira aula, certo? Na primeira nós falamos sobre a maternidade divina. Hoje nós vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, certo? E esse dogma da Imaculada Conceição, ele está intimamente ligado, né, com o dogma da Assunção de Maria. Na verdade, para falar bem a verdade, né, todos os dogmas marianos eles estão ligados não somente entre si, mas na cristologia como um todo. Porque tudo aquilo que aparece em Maria reflete a glória do seu glorioso Filho, que é Jesus Cristo. Certo? Só a título de curiosidade, para quem acompanha meu trabalho, para quem me acompanha, né, a Imaculada Conceição é o meu título de devoção mariano. Né? Em 2017, eu me consagrei a Jesus pelas mãos de Maria, num dia 8 de dezembro, né, na festa da Imaculada Conceição, na solenidade da Imaculada Conceição. Claro que na época, né, eu fui levado muito mais por uma modinha, né? A gente tinha aquela música que toda hora falava, acaso não sabeis, que eu sou da Imaculada, e a gente lia o tratado assim, voando, mal fazia uma preparação e acabei me consagrando nesse dia, mas tenho uma profunda devoção pela Imaculada Conceição, né? Então, naquela época, eu posso dizer que eu ainda não tinha um conhecimento pleno do que era o dogma, que é o dogma, né? E ano passado, quando eu estava estudando para dar aula do Veritas sobre os dogmas marianos, foram aulas mais curtas, não efetivamente introdutórias a uma teologia, né? Eu acabei me encantando, digamos que um pouco mais, né, por esse título e por tudo que ele representa. E justamente por isso que eu vou fazer questão de mostrar para vocês durante toda essa aula. Então, o convite que eu tenho para vocês é apertem os cintos, né? Porque nós vamos fazer uma viagem, né? Uma viagem de vários séculos atrás, para que a gente possa entender o que levou este homem aqui, certo? Vocês estão enxergando aí, é Pio IX, né? O que levou Pio IX, em 1854, a proclamar como verdade divinamente revelada, né, que Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. E vocês vão ver que tudo isso é algo muito complexo para a história da igreja e na história da igreja. Tá? É muito importante que a gente tenha conhecimento dessas questões para que se possa ter, né, um entendimento maior do que efetivamente é a proclamação de um dogma. Né? Vocês lembram que na primeira aula eu falei que o mais importante dogma mariano é o da maternidade divina, né? E que todos os outros três dogmas estavam ligados a ele. Né? Quem não lembra, estou lembrando. Então, para que a gente possa entender a raiz do dogma da Imaculada Conceição, nós precisamos entender, né, que tão grande graça é dada a Maria pelo próprio Deus
por conta da missão de Maria de ser a mãe do Salvador e do Redentor do gênero humano, que é Jesus. Por isso que a igreja sustenta que Maria foi enriquecida de uma santidade, digamos assim, que imensa. Tá? E é em vista desta santidade que a igreja professa que Maria foi preservada do pecado original e de todo pecado pessoal. Porque ausente, olha só, prestem atenção, isso aqui é muito importante. Ausente o pecado original, a pessoa passa a não ter concupiscências. Então Maria, ela não tinha nenhuma inclinação desordenada ao pecado. Ela poderia, e a gente acredita, porque não há uma citação explícita, ser tentada diretamente pelo diabo, mas não na carne. Ser tentada naquilo que a gente chama de vontade. Tá? Ser tentada na carne é diferente. Nós somos tentados na carne e na vontade. Maria poderia ser tentada apenas na vontade, assim como foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado apenas na vontade, quando foi aos 40 dias no deserto, né, para orar e jejuar, e foi tentado diretamente pelo próprio Satanás. E é justamente por isso que eu falei que nós vamos fazer uma viagem no tempo para entender como que a fé na Imaculada Conceição surgiu na igreja. Nós vamos entender que houve controvérsias entre os católicos, né, durante esse tempo, principalmente entre os dominicanos e os franciscanos, até que se chegasse ao ano de 1854, em que Pio IX efetivamente definiu como dogma de fé, né, que Maria, a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por uma graça singular e por um privilégio de Deus, em vista dos méritos de Cristo, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Mas antes de nós falarmos apenas da proclamação do dogma, ou falarmos da proclamação do dogma em si, o primeiro passo que nós precisamos dar é conhecer a história, né, desse caminho, né? Que antes dos padres da igreja entenderem a questão da concepção imaculada, eles precisavam entender se Maria havia sido ou não preservada de todo o pecado pessoal. Então, agora nós vamos entender que nos primeiros séculos da igreja não se falava muito sobre a concepção de Maria ou até mesmo do pecado original, porque ainda não se tinha um percurso teológico percorrido para entender efetivamente o que de fato era o pecado original. Então, primeira coisa que os padres da igreja trabalharam em cima era se Maria havia cometido algum tipo de pecado pessoal. Para chegar, não só, né, para chegar ao entendimento de que Maria havia sido preservada do pecado pessoal, né, também nós vamos entender esse percurso agora. A gente sabe, né, e se a gente não sabe por estudo próprio, a gente sabe porque algum protestante já nos falou isso quando a gente fala a respeito da Imaculada de Maria, quando nós chamamos Maria de Imaculada, né? Porque a Sagrada Escritura afirma que todos os homens são pecadores. O que João diz na primeira carta? Na sua primeira carta? João diz na sua primeira carta que se a gente diz que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E algo que é também defendido, né, por São Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 5, onde ele explica, digamos assim, de maneira implícita, cita o pecado atual e o pecado original por conta da influência de Adão. Você pode pesquisar lá depois, né? Porque segundo São Paulo, tá? Pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. E ele, no capítulo 3 dessa mesma carta, ele afirma de maneira categórica que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E que também é uma referência, né? É uma clara referência ao povo hebreu que não veria a glória de Deus. E por isso que, ao morrerem, antes da vinda de Cristo, eles iam para a mansão dos mortos,
né? E claro, após a vinda de Cristo, todos que eram justos foram efetivamente justificados. E é justamente por conta dessas cartas, tá? É justamente por conta dessas cartas que não era estranho encontrar na igreja primitiva pessoas que defendiam que Maria efetivamente havia cometido algum tipo de pecado, né? Mas também, naquele tempo, Maria já era apresentada como uma pessoa totalmente oposta a Eva. Por isso que há um paralelo que se chama Maria de Nova Eva, porque ela se encontra ao lado do novo Adão, que é Jesus. Então, no século II, né, ali na era patrística, nós já podemos perceber que se tornava, digamos assim, fluente a expressão Santa Virgem. Né? Isso já no século II. Eu não estou aqui falando, nossa, Trento, Constantino. Não, estou falando do século II. Né? Porque Santo Ambrósio já dizia que Maria era virgem não somente no corpo, mas também virgem no espírito. O que, se a gente parar para pensar, é uma clara referência à pureza de Maria. Né? Não é uma pureza de conotação unicamente casta, de castidade, mas uma pureza que não havia nenhuma mancha de pecado pessoal. O que tornava difícil para os teólogos primitivos aceitarem essa teoria ou esses títulos era a incompatibilidade da santidade e a ausência de pecado na Virgem Maria com a questão da universalidade da redenção. E isso vai se estender até Santo Tomás de Aquino, do século II até ali a Idade Média, para vocês terem uma ideia. Né? Porque para eles, né, se Maria não tivesse tido nenhum tipo de contato com o pecado, Cristo não teria morrido pelo pecado de todos. Então, algumas teorias foram pensadas para dizer que Maria pecou. Né? Alguns pensadores diziam e supunham, né, que Nossa Senhora teria, inclusive, duvidado da anunciação do anjo Gabriel. E isso perdurou até 431, quando o Concílio de Éfeso, como a gente já falou lá na primeira aula, proclamou que Maria é Theotokos, a mãe de Deus. Tá? Então a virgindade e a maternidade de Nossa Senhora, junto com essa questão do paralelismo, né, de Maria ser a nova Eva, são, digamos assim, que fatores determinantes para que a igreja reconhecesse que Maria é livre de todo pecado. Por exemplo, no século IV, vários testemunhos dão conta, né, dessa preservação de Maria do pecado pessoal. Por exemplo, Santo Agostinho, né, que travou diálogos e debates com Pelágio, ele afirma que, com exceção da Virgem Maria, e que por honra do Senhor, não se pode, digamos assim, medir a abundância de graças que foram concedidas a ela para vencer qualquer tipo de pecado. Afinal, ela é a mãe do próprio Deus. Né? Então, se a gente avança e agora continua avançando no tempo, a gente vai chegar na Idade Média e nessa época, né, a consciência sobre, digamos assim, a abundância absoluta, né, a ausência absoluta, né, de pecado em Maria, ela é muito clara na Idade Média. Né? O próprio Santo Tomás de Aquino, que a gente vai entender lá na frente, né, quando a gente for falar efetivamente do dogma da Imaculada Conceição, ele mesmo que duvidou e não entendia ou não compreendeu, não conseguiu aceitar antes que fosse proclamado o dogma, e ele tinha restrições à questão da Imaculada Conceição, ele mesmo, né, defendia que Maria não tinha pecados. Porque a grande dúvida de Santo Tomás de Aquino, como nós vamos ver lá na frente, não é se Maria cometeu um pecado pessoal, mas se ela teve ou não algum tipo de contato no momento da sua concepção ou antes dela com o pecado original. Né? Então os questionamentos dessa época, eles só voltaram os questionamentos nesta época da Idade Média a respeito da santidade perfeita de Maria só vão voltar a acontecer após a Reforma Protestante, ou a Deforma Protestante, né,
que aconteceu a partir de 1517. Mas o que vai te surpreender é que os maiores reformadores daquele tempo, né, os dois principais, digamos assim, que é Lutero e Calvino, eles não se opuseram à ausência de pecado pessoal em Maria. Só para vocês terem uma ideia. Né? Isso veio de outros reformadores. Certo? Então, uma curiosidade, por exemplo, naquela época havia muito concílio, havia muita disputa teológica, etc. E aconteceu um concílio em 1439, que ele pertence a um conjunto de concílios que é o de Florença, outro que eu esqueci o nome agora, não vou lembrar, e o de Basileia. Só que em 1439, né, o concílio de Basileia, que não é reconhecido como autêntico por conta de uma heresia conciliarista. O que é a heresia conciliarista? A heresia conciliarista defendia que o concílio era superior ao Papa. Então, foi condenado pela Igreja de Roma esse concílio, mas nesse concílio, a título de curiosidade, foi defendido e definido, né, ou definido entre aspas, porque ele não foi válido, né, mas só por curiosidade, ele queria demonstrar a fé dos membros da igreja, né, ele definiu, entre aspas, né, a santidade perfeita de Maria, incluindo, no Concílio de Basileia, o fato dela ter sido preservada de todo o pecado pessoal e também preservada do pecado original. Certo? Então, o Concílio de Trento, que é o ápice da Contra-Reforma, né, ele tem uma afirmação dogmática verdadeira, né, que ela se encontra, né, em um dos cânones sobre a justificação. E é o que eu vou mostrar para vocês, para quem está assistindo no YouTube, vai aparecer na tela aí, né, o Concílio de Trento. Isso também para quem tem o Denzinger e quiser acompanhar pelo Denzinger, né, tá aqui no número 1573 do Denzinger, que é esse livro aqui, né, que é o compêndio das definições, né? Ele vai dizer que se alguém disser que o homem, uma vez justificado, não pode mais pecar nem perder a graça, e que, consequentemente, quem cai e peca nunca foi verdadeiramente justificado, ou ao contrário, que o homem pode por toda a vida evitar o pecado mesmo venial, sem que seja por um privilégio de Deus, como a igreja crê a respeito da bem-aventurada Virgem, seja anátema. O que o concílio está dizendo aqui? Ele está dizendo que se alguém fala, né, vou tentar traduzir, ele é bem simples, mas ainda assim vou tentar traduzir para vocês. Se alguém fala que o homem que já recebeu a justificação por Cristo na cruz não pode mais pecar, seja anematizado, porque nós podemos sim pecar, né? E que, ou por um outro extremo, ele fala de um extremo de dizer que o homem não pode mais pecar, e existe um outro extremo em que o homem pode evitar o pecado por toda a sua vida, né? Ele também vai ser anátema. Só que ele fala de uma exceção, sem que seja por especial privilégio de Deus. Ou seja, a igreja está dizendo que Maria é privilegiada por Deus e por isso ela não cometeu nenhum pecado pessoal, porque ele fala como a igreja crê a respeito da bem-aventurada Virgem Maria. Tá? Então, a gente pode perceber que o concílio cita a crença de que a Virgem era preservada dos pecados, mas essa citação ainda não era uma definição solene, né, a respeito de Maria. O que há de definição solene ali é a respeito da justificação. Mas o fato de ter essa citação, o fato dela acontecer, mostra que já era uma doutrina firme da igreja, né? Algo que se tornaria dogma anos depois. Então toda essa realidade construída desde os primeiros pais da igreja até os dias de hoje levam a igreja a confessar, por exemplo, no catecismo, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? O que o catecismo diz? No número 493, certo? Número 493 do catecismo. O catecismo vai dizer o seguinte: os padres da tradição oriental, tá? Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de toda santa, Panagia,
né, e celebram-na, né, como imune de toda a mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo, e essa palavra plasmada eu vou explicar mais à frente o que significa, né? Plasmada pelo Espírito Santo e formada como nova criatura. Porque pela graça de Deus, diz o catecismo, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda sua vida. Certo? Então, o que a gente consegue compreender mediante essas realidades, né? Mediante essas realidades é que esse título de Maria sempre foi defendido pela igreja, como fé da igreja, digamos assim, mas ainda não era definido dogmaticamente. Mas as testemunhas desse título são inúmeras. Por exemplo, você pega Eusébio de Cesareia, que morreu ali em volta do ano 339 depois de Cristo. Ele defendia Maria como toda santa. Mas a gente vai ver, né, que existiram, né, teólogos ao longo da história que defendiam que Maria foi purificada do pecado original somente após a anunciação. Um exemplo claro de pessoa que foi, digamos assim, preservada do pecado não, mas redimido ou batizado dentro do ventre, São João Batista. Ele foi, né, redimido do pecado original ainda no ventre da sua mãe, Isabel, no episódio da visitação. Então, compreendendo essa realidade de que a igreja, por meio dos santos padres, desde sempre defende que Maria é toda santa, a gente já tem uma base para poder, enfim, mergulhar na doutrina da Imaculada Conceição. E, obviamente, conhecer um pouco mais de todas as discussões que permearam esse tema até 1854, quando foi proclamado solenemente pelo Papa Pio IX o dogma da Imaculada Conceição. Mas, enfim, o que significa Imaculada Conceição? Eu sei que vocês já sabem, mas é minha tarefa falar para vocês, né? Conceição pode parecer, para muitos, talvez os mais jovens, uma palavra bastante estranha, porque ela é utilizada há muito tempo, né? É uma palavra antiga. E hoje a palavra que, digamos assim, substitui Conceição é concepção. Ou seja, o momento que o óvulo é fecundado a uma vida. E uma imaculada concepção não significa, olha, isso aqui é muito importante, tá? Que muitas pessoas confundem. Uma imaculada concepção não significa que foi uma concepção virginal. Houve cópula, né? Cópula é uma relação sexual, tá? Porém, no momento em que o óvulo foi fecundado, a alma foi infusa e nesse exato momento Maria foi preservada da mancha do pecado original. Ou seja, não se trata de uma afirmação sobre a ação de Santa Ana e São Joaquim. Para quem não sabe, são os pais da Virgem Maria, né? Mas uma ação de Deus em Maria. Então a Imaculada Conceição é a raiz perfeita da santidade da Mãe de Deus, né? E aqui nós vamos certamente nos deparar com os Astolfos da vida que vão perguntar: onde é que isso está na Bíblia, Alan? Né? E como eu venho explicando desde a primeira aula, né, que a Bíblia não é um livro teológico que visa explicar questões profundas como essa, eu quero deixar claro que a teologia se desenvolve ao longo do tempo. Por quê? Porque a Bíblia nos expõe o central da nossa fé, que é Jesus, e a partir das revelações, os teólogos católicos passaram a fazer esforços teológicos e, inspirados pelo Espírito Santo, porque Jesus nos promete à igreja que estaria com a igreja até o fim dos tempos,
né, inspirados pelo Espírito Santo, eles chegam às definições dogmáticas. E é claro que toda definição dogmática, tá, tem uma fundamentação bíblica. E eu vou mostrar aqui quais são os fundamentos bíblicos que a igreja definiu como... Opa, que não tá dando aqui, Jesus. Por que não tá dando? Foi. Por que a igreja definiu, né, e baseado em que a igreja definiu essas verdades, tá? Botei aqui na tela para quem tá enxergando, para quem tá vendo a live pelo YouTube, né, que o fundamento bíblico do dogma está em duas passagens. Gênesis 3:15, que é a famosa passagem da inimizade entre a serpente e a mulher, e também na saudação do anjo Gabriel a Maria, que está em Lucas 1, versículo 28. Tá? Em Gênesis, existe aquela velha polêmica se foi a mulher ou a sua descendência que pisou a cabeça da serpente. Tá? Na Septuaginta grega é usado um termo masculino que indica a missão messiânica. Tá? No entanto, a missão de Jesus ela é inseparável de Maria também. Né? E a tradução de São Jerônimo para o latim, que é a Vulgata, tem um significado mais mariano. Né? Ele dá a entender que foi a mulher que pisou a cabeça da serpente. Né? Sendo Jesus, sendo a própria mulher, ou sendo a sua descendência, ainda está profundamente ligado a Maria essa realidade. Tá? Não se pode separar o Messias da sua mãe, porque ela é a nova Eva. Então, por exemplo, na era patrística, né, Justino Mártir e Irineu de Lyon colocam ao lado do paralelo que Cristo é o novo Adão, aquele que afirma, né, que Maria é de fato a nova Eva. A mulher do Gênesis é Eva, em sentido imperfeito. Mas no sentido perfeito, a profecia se cumpre em Maria, que é, efetivamente, a nova Eva. E a nova Eva está em oposição à serpente porque é a mãe do Messias, a mãe de Deus. Já no Evangelho de Lucas, né, a gente vê algo menos polêmico, né, que mostra a grandeza que Maria tem. Em grego, eu gosto muito, toda vez que eu leio em grego, isso eu me lembro de alguma aula do padre Paulo Ricardo, que ele fala Kare ke haritomene, alegra-te, cheia de graça. A abundância de graça em Maria, obviamente, implica na exclusão do pecado. Certo? Tá? Então, além das fundamentações bíblicas, há todo o processo, né? Todo o processo histórico de desenvolvimento do dogma. Tá? Há todo um processo de desenvolvimento do dogma. Antes de eu continuar, eu quero perguntar se vocês estão entendendo bem a aula. Tá? Se a aula tá boa, se ficou alguma dúvida até então, se vocês estão se debatendo com alguma coisa que está complicando para vocês. Tá? Por favor, peço que façam as perguntas para que eu possa dar continuidade. Certo? Então, fico aí no aguardo de vocês. Tá? Por quê? Porque a gente não pode sair daqui tendo dúvidas, né, a respeito desse dogma. Ele é muito importante para que a gente possa compreender o dogma da semana que vem, que é o dogma da Assunção de Maria aos céus, em corpo e alma. Tá? Peço também que vocês que estão aqui, se puderem, deixem um like no vídeo do YouTube aqui, tá? Para que o algoritmo entenda que o vídeo é relevante, etc, etc, etc. Eu não gosto de ficar... Eu não consigo ser um youtuber justamente por isso, porque eu não consigo ficar pedindo o tempo inteiro para curtir. Então eu só peço para vocês que deixem um like, né? Tem 56 pessoas aí, se essas 56 pessoas deixarem um like, a gente vai chegar a mais pessoas, com certeza. Certo? Então, todo mundo aqui, o pessoal está dizendo que entendeu. Então, vamos dar continuidade com a nossa aula. Então, além das fundamentações bíblicas, como eu vinha falando, nós temos o processo histórico da formulação do dogma.
Então, antes de Santo Agostinho, por exemplo, não havia, né, ainda uma consciência explícita do que era o pecado original. Havia apenas o entendimento das consequências do pecado cometido por Adão. Tá? Então, apenas a partir de Santo Agostinho se passa a questionar se Maria estava ou não livre do pecado original. E o caminho para a definição do dogma passa pelo olhar sobre o papel de Maria na história da salvação. Se vê Maria como a nova Eva que prepara a chegada do novo Adão. E por isso ela remedia as consequências negativas do primeiro pecado. Porque enquanto Eva rejeita a fé, Maria se abre totalmente à mensagem da encarnação do Verbo. E o que eu quero dizer é que a comparação entre Eva e Maria é a sustentação que vai levar até a bula Inefabilis Deus de Pio IX em 1854. Né? Esta bula Inefabilis Deus é que define, né, efetivamente o dogma da Imaculada Conceição. Tá? Então, diferentemente, por exemplo, de outras denominações, os católicos eles entendem que o processo teológico ele vem com o tempo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O processo teológico se aperfeiçoa, né? Vai se aperfeiçoando a doutrina à medida em que as discussões teológicas ganhavam campo, e essas discussões teológicas têm, digamos assim, o seu, entre aspas, esplendor na escolástica, onde havia muito embate entre dominicanos, franciscanos, nas universidades. Né? E essa questão de progresso teológico, aconteceu com a questão do pecado original. Ou seja, na era primitiva ainda não se tinha um conceito bem definido sobre isso. Porque, como eu falei anteriormente, a ideia de pecado original foi ganhando corpo depois das contribuições de Santo Agostinho. Tanto que o Concílio de Trento ele usa um princípio de Santo Agostinho que é o mors anima, né? Que nada mais era que a privação da vida divina causado pelo primeiro pecado. Ou seja, uma pessoa que nasce e não é batizada, ela é privada da visão beatífica. Não da visão beatífica em si, mas da vida divina. É privada da graça, não recebe a graça. Por quê? Porque não recebeu ainda o lavacro, né? A limpeza daquela mancha do pecado original que é herdada por Adão. Então, essa privação, né, da vida divina, da vida na graça, é uma culpa herdada pelos descendentes de Adão. Ou seja, para quem está perguntando aqui, como a Caliane Queiroz, o pecado original nada mais é que a privação da graça paradisíaca, a perda dos dons preternaturais, isso nós não vamos recuperar, né? Que acabou tornando o homem necessitado do renascimento espiritual por meio do batismo. Certo? Por exemplo, no ano de 418, o Sínodo de Cartago, né? No Sínodo de Cartago já é defendido, por exemplo, o batismo de crianças para a remissão dos pecados. Por quê? Porque teologicamente não se entendia ainda muito bem o que era o pecado original, em que momento se tinha contato, em que momento se poderia batizar. Então, a igreja progride teologicamente, em 418 se defende o batismo de criança porque se entende que a alma, mesmo de um bebê que não peca pessoalmente, não tem pecados atuais, mas possui a mancha do pecado original e precisa ser lavado no batismo, precisa ser lavado na água do batismo. Por isso que fala-se que se renasce, por isso que Jesus fala aqui do nascer de novo. Né? O batismo, ele tem uma simbólica em que, bom, não é aula de sacramento, eu poderia dar uma aula de sacramento depois, quem sabe na frente, quem quiser também tem o Veritas lá, eu explico muito bem sobre a questão do batismo. Tá? Mas trazendo aqui para nossa conversa a questão efetivamente mariológica, nós vamos compreender que o terreno que dá as primeiras afirmações claras sobre a santidade original de Maria
é preparado em 3 fatores, né, que eu já falei várias vezes durante as aulas e também durante essa aula. Primeiro, paralelismo entre Eva e Maria. Posteriormente, a questão de Maria, Mãe de Deus, Theotokos. E por fim, a festa da Assunção de Maria. Olha só que loucura. A festa da Assunção de Maria, ela precede as festas litúrgicas da Imaculada Conceição, né? Porque na Igreja Oriental, a festa da Assunção de Maria, ela era celebrada com o título de Dormição de Maria, né? Então todo o Império Bizantino, desde o final do século VI, festeja liturgicamente a Dormição de Maria. Não, e isso fica ainda mais evidente por exemplo, não se encontrar no final da era patrística, não se encontra nenhuma afirmação que atribua a Maria algum pecado. No início da era patrística se questionava. No final da era patrística já não tinha-se dúvida de que Maria não havia cometido pecado. Então, como eu citei naquela passagem do catecismo para vocês, naquele tempo, Maria começava a receber alguns títulos, né, como o Toda Santa, né, o Panagia, com Eusébio de Cesareia. Depois, Gregório de Nissa, né, no século IV, já chamava Maria de Imaculada. Então a questão da concepção imaculada de Maria, ela começou com uma tradição apócrifa, né? Por que apócrifa? Porque está contida no Proto-Evangelho de Tiago. Se vocês procurarem na internet o Proto-Evangelho de Tiago, que é um livro apócrifo, muitas pessoas chamam ele de o livro da Natividade de Maria. Porque ele conta, por exemplo, a história de Santa Ana, né, que fala que Santa Ana é estéril, etc. Então essa tradição, ela é datada a partir do século II. E ela contém, obviamente, uma problemática, mas direciona a atenção para a santidade de Maria. E essa atenção para a santidade de Maria acaba resultando em 2 festas litúrgicas na Igreja Oriental. A primeira, que é a memória da apresentação de Maria no templo, né, desde o século VI, e depois a festa da Concepção de Ana, que é celebrada em 9 de dezembro, né, desde o século VIII. E Santo André de Creta foi o primeiro a falar sobre essa festa, por exemplo, né? Quando eu for citar o desenvolvimento da pureza de Maria, né, e alguns desses testemunhos, eles confrontam, por exemplo, com algumas vertentes da tradição bizantina. Lembrando que aqui eu estou falando muito mais do desenvolvimento do dogma na Igreja Oriental, né, naquilo que é a Igreja Grega, hoje, que a gente conhece por Igreja Ortodoxa, né. Gregório de Nazianzo, ou Gregório de Nazianzeno, como vocês preferirem chamar, no século IV, ele traz a primeira alusão à intervenção do Espírito Santo para santificar Maria. Porém, naquele tempo ainda não se tinha uma exatidão de quando houve essa purificação de Maria. Não se havia, né? Se pensava que podia ser na Anunciação, que podia ser depois da concepção, porque ainda não se tinha uma noção exata de quando que efetivamente existia a concepção da alma racional. Então, tradicionalmente, os padres orientais pensavam que essa purificação podia acontecer, como eu falei, no momento da Anunciação. E isso foi sublinhado, por exemplo, por Santo Irineu de Lyon, que eu sempre adoro citar Santo Irineu de Lyon com aquele livro, né, o Adversus Hereses, contra as heresias, né, que afirma que no momento da Anunciação se abre um ventre puro e que esse ventre regenera os homens em Deus. E que o próprio Deus fez esse ventre puro. Então vejam, há uma indicação de pureza em Maria, né? Não havia apenas uma exatidão de quando ela foi de fato purificada por Deus. Se sabia que ela era purificada, mas não se tinha uma exatidão do momento. São João Paulo II ele escreveu uma série de catequeses marianas durante o seu pontificado, né? E em uma delas ele trouxe uma homilia muito antiga de um bispo que vocês vão achar engraçado o nome. Era o bispo de Lívia, né? E esse bispo ainda não é o nome engraçado, tá?
E esse bispo, ele escreveu uma belíssima homilia sobre a Anunciação de Maria. Esse bispo tinha, olha o nome desse bispo, Theotecnos de Lívia, né? E o texto dele é datado mais ou menos ali do século VI. E nesse texto, por exemplo, ele não usa o termo grego da dormição, que é o koimesis, né? Mas ele usa o texto grego da Assunção, que é o analepsis, né? A Assunção de Maria na glória celeste. Então, ao falar da Assunção de Maria, ele afirma que Maria, por ter, digamos assim, ofertado ao próprio Deus a morada do seu útero, por ser uma mulher que ele mesmo criou e que ele mesmo formou. Ou seja, o bispo de Lívia, Theotecno, né? Ele está afirmando que houve uma intervenção especial de Deus na concepção de Maria. É claro que ele não afirma isso de maneira explícita, por exemplo, sobre o pecado original, mas ele deixa subentendido, porque ele diz, né, ele acaba dizendo que Maria encontrou o que Eva perdeu, né? Encontrou o que Eva perdeu. Encontrou os bens dos quais Adão foi privado por conta da sua desobediência. Ou seja, meus caros, Theotecno busca trazer para Maria uma pureza absoluta desde o início da sua vida, porque ela foi destinada a ser a mãe do Salvador. E por conta disso, não podia deixar de ter uma origem perfeitamente santa, sem mancha alguma. Né? Existe até uma passagem no livro de Jó que fala: pode o puro sair do impuro? Então a gente sai aqui do século VI e a gente pula para o século VIII e a gente passa a ter uma nova visão a respeito da concepção de Maria. Porque, por exemplo, para André de Creta, que eu já citei anteriormente, a concepção de Maria, olha só a profundidade. Para André de Creta, a concepção de Maria é a restauração do paraíso. Enquanto o bispo de Lívia, Theotecno, ele descreve a pureza da criação da Mãe de Deus, André de Creta, né, ele defende a concepção de Maria no ventre de sua mãe. Né, a pureza, a purificação de Maria no ventre de sua mãe. Né, e que essa concepção é o restabelecimento do paraíso. Porque a natividade de Maria, só para vocês terem uma ideia, a natividade de Maria é uma das festas marianas mais antigas. Já no século VII, né, ela já era festejada em Constantinopla. E por conta disso, André de Creta deixou uma homilia incrível, e eu vou mostrar para vocês, né, e é uma das homilias mais antigas que se tem conhecimento a respeito do nascimento de Maria. Tá? O que André de Creta... Olha só, né, no sermão sobre a natividade de Maria de André de Creta. Peguei um trecho, obviamente. Né? Olha o que ele fala. Hoje, a humanidade, em todo o fulgor de sua nobreza imaculada, recebe a sua beleza antiga. As vergonhas do passado tinham obscurecido o esplendor e o fascínio da natureza humana. E aí ele vai. Mas, quando nasce a mãe do belo por excelência, essa natureza se recupera. Né? Se recupera na sua pessoa, os antigos privilégios, e é plasmada. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre a plasmação de novo? E é plasmada segundo o modelo perfeito e verdadeiramente digno de Deus. Hoje, a reforma da nossa natureza começa e o mundo envelhecido, submetido a uma transformação totalmente divina, recebe as primícias segundo a criação. Vocês estão percebendo o que está sendo dito?
Vocês conseguem ter uma ideia do que está sendo dito? Esse livro, né, eu peguei esse trecho desse livro aqui, se vocês quiserem procurar, tem na minha biblioteca, tá? Se chama A Virgem Maria, 58 catequeses do Papa sobre Nossa Senhora, tá? Aqui tem muita coisa bacana. Nesse livro, ele sublinha, né, a respeito de André de Creta, que ele foi o primeiro teólogo que vê no nascimento, São João Paulo II vê, né, que sublinha sobre o André de Creta, que ele foi o primeiro teólogo que vê no nascimento de Maria, né, uma nova criação. Só para contextualizar vocês ali que eu falei a respeito da palavra plasmado, né, ela foi bem nova para mim. Eu não conhecia essa palavra e ela apareceu para mim durante os estudos para essa aula. Então eu vou só explicar brevemente o que significa. Plasmação se referia à formação do primeiro homem na terra paradisíaca. Uma formação que depois foi comparada com a origem de Maria. No nascimento de Maria, a humanidade recebe de novo, digamos assim, entre aspas, o carisma da primeira plasmação por parte de Deus. É como se houvesse uma nova criação. E São João Paulo II, né, depois de apresentar as considerações de André de Creta e do bispo teotécnico, ele também cita isso nas catequeses, né, que as considerações a respeito da conceição pura e imaculada de Maria, ele se mostra como início de uma nova criação. E ele diz o seguinte, que é um privilégio pessoal concedido à mulher escolhida para ser a mãe de Cristo. E que essa mulher inaugura o tempo da graça abundante. Né? Esse tempo desejado por Deus para toda a humanidade. Né? Como eu falei para vocês, uma questão que, entre aspas, barrava o avanço da doutrina da Imaculada Conceição é a questão da universalidade da redenção. Lembra que eu falei lá no início, né? Mas a gente pode perceber aqui, já em André de Creta, que a graça redentora de Cristo já alcança Maria na concepção dela no ventre de Santa Ana. E, claro, isso só foi esclarecido séculos mais tarde. Mas vocês percebem que, para se chegar a essa proclamação do dogma, muitos doutores da igreja trabalharam e estudaram em cima dessa questão. Então aqui vocês compreendem, mais uma vez, que a proclamação de um dogma, tá? Algo que eu escrevi ontem ainda, a proclamação de um dogma, ela não surge do nada. Ela não é um canetaço papal. O Papa não diz assim, Alfred, traga aqui um papel e uma caneta que hoje eu vou dogmatizar. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Um dogma, ele vem, né, de um conjunto de investigações históricas, de crenças que pertenciam e pertencem, né, aos primeiros cristãos. Então, no século VIII, não se encontram, digamos assim, apenas citações isoladas, mas uma manifestação, a manifestação de uma visão que mostra, sim, Maria sendo alcançada por uma graça única dada por Deus. E aqui entra um termo importantíssimo. Uma intervenção antecipada, né, do Redentor. E essa intervenção antecipada, ela ganha sustentação e é sustentada com ênfase por São Germano de Constantinopla, que numa homilia sobre a Anunciação, ele afirma que o arcanjo Gabriel encontrou Maria totalmente e em todos os aspectos pura e imaculada. Por isso que ele fala que haritomene, alegra-te, cheia de graça. Certo? E um dos mais importantes teólogos das igrejas orientais foi São João Damasceno. Então ele afirma que em Maria há uma pré-purificação. Né? E ele, inclusive, olha, naquela época, não é que se não se. Hoje, por conta da revolução sexual, tudo que às vezes fala alguma coisa relacionada à sexualidade já causa um pouco de escândalo, né?
Mas naquela época, né, São João Damasceno, ele chega a dizer que o sêmen de São Joaquim era imaculado, quando relacionado à Virgem Maria, né? Então ele questionava o porquê da Virgem Maria ter nascido de uma mulher estéril, porque o proto-evangelho de São Tiago, que é de onde vem a tradição do nome dos pais de Maria, né, o proto-evangelho de Tiago afirma que Santa Ana era estéril. Ele afirma que Santa Ana era estéril. Então ele afirma também que a natureza foi vencida pela graça de Deus. Se vocês olharem, tem um filme, né? Eu vou deixar para falar mais na frente. Mas eu quero essa parte, eu lendo, né, sobre muitas afirmações colocadas no filme de São João Donos, né? Ele fala, por exemplo, essa questão na defesa da Imaculada Conceição. Ele fala que a natureza foi vencida pela graça. E aí, né, São Germano, ele fala que, sendo a natureza vencida pela graça, felizes eram as entranhas de Joaquim, das quais saiu um sêmen totalmente imaculado. E que o útero de Santa Ana era admirável, porque nele cresceu uma criança perfeitamente santa. Porém, né, o mesmo santo ainda era, né, pertencente à escola que defendia a purificação de Maria na Anunciação, né? Então, além disso, os teólogos orientais que baseiam, né, baseados, na verdade, na santificação de São João Batista no ventre de Isabel, no momento da visitação de Nossa Senhora, né, e também baseados na consagração do profeta Jeremias antes mesmo do nascimento. Provavelmente vocês já ouviram essa passagem, né, que fala: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Esses teólogos defendiam que Maria poderia sim ter nascido santa. Tá? Então, no século VII, a Igreja Bizantina ela vai tornando geral a convicção de que a santidade alcançou Maria ainda no ventre de sua mãe. Um patriarca de Constantinopla, Fócio, né, que morreu ali por volta do ano 891, ele afirmou de maneira categórica que desde a formação no útero materno, Maria foi plenamente santificada para ser templo vivo de Deus. Então, uma das defesas mais convincentes a respeito da Imaculada Conceição, né, entre os bizantinos, vem de Nicolau de Cabasilas, né, isso já no século XIV. E ele cita aquela passagem de Jó que eu falei anteriormente, né, que nada puro vem do impuro. Então, que nenhuma pessoa foi santa antes da bem-aventurada Virgem. Ela foi a primeira e a única, além de Jesus, obviamente, né, a ser absolutamente sem pecado. Então, eu falei muito aqui sobre os teólogos orientais, né? Os teólogos orientais ajudam, né, com que a Igreja do Ocidente pudesse, enfim, definir, né, esse dogma. Então, por exemplo, o paralelo Eva-Maria leva Santo Ambrósio a concluir que Maria foi livre de toda mancha do pecado, né? E a partir daí, na verdade, a partir de Santo Agostinho, né, as discussões sobre o pecado original passam a ser frequentes, e por conta, né, da universalidade do pecado original, a redenção também deveria ser universal. Por isso, né, que São Paulo diz: todos pecaram. E foi justamente pela concepção virginal que Jesus era livre do pecado original. E por Maria ter sido excluída, e por Maria ter sido gerada com uma cópula, na cabeça daqueles teólogos, pensei que ia cair alguma coisa, você olhou pro lado esquerdo.
E por ter sido gerada com uma cópula, seria difícil excluir Maria do que a gente chama de pecado adâmico, porque se acreditava, né, inicialmente que o que gerava o pecado original era a concupiscência do ato sexual, tá? Então, porque houve ato sexual entre os pais de Maria, Maria teria tido contato com o pecado original. Então, justamente por conta da redenção universal também, era difícil compreender no início das discussões teológicas no Ocidente a questão da Imaculada Conceição. Então, a primeira negação explícita, por exemplo, porque houve negações explícitas da Imaculada Conceição, foi feita por Cesário de Ares. Né? E ele afirmava que nem mesmo a mãe do Redentor estaria livre do pecado que nos alcança já no útero materno, que é o pecado original. Então, provavelmente vocês se espantaram, né? Pelo menos quem prestou atenção, Duns Scotus, isso aí. Vocês provavelmente se espantaram quando eu falei que a festa litúrgica da concepção de Maria era no dia 9 de dezembro, né? Mas é porque isso a gente estava falando do Oriente. No Ocidente, a festa litúrgica, né, da Imaculada Conceição de Maria é no dia 8 de dezembro. E os primeiros registros desta festa litúrgica, eles são mais ou menos do ano 1060, né, na Inglaterra. Então, nas disputas teológicas do Ocidente, como eu venho falando para vocês aqui, o grande empecilho para declarar que Maria foi concebida de maneira imaculada é a dificuldade de precisar também quando que a alma passava a existir no ser humano. Então, no Ocidente, se reconhecia, por exemplo, que Maria era santa antes do nascimento. Mas para muitos, a festa da Imaculada Conceição seria contrária à tradição. E não poderia, segundo esses teólogos, né, ser aprovada pela Sé Apostólica. São Bernardo, o grande São Bernardo de Claraval, ele afirmava que não teria sentido falar da santificação antes da existência, justamente porque não se sabia, né, com exatidão quando que a alma era infusa no ser humano, se era exatamente no momento da concepção, se era depois, né? Então, o primeiro teólogo que ensinou de maneira clara e aberta sobre a Imaculada Conceição foi Eadmer, né? Porque para ele não fazia sentido que Maria estivesse sob o domínio do pecado, ou que em algum momento esteve sob o domínio do pecado. Ele diz que se Jeremias e João Batista foram santificados já no útero materno, quanto mais Maria, que é a mãe de Deus. Então ele formulou um princípio em algumas palavras latinas, né, que também é citado no filme do Duns Scotus. Quem viu o trailer para essa aula de hoje que eu botei nos Reels vai identificar, tá? Ele disse que Deus podia livrar Maria do pecado original e que era conveniente realizar essa possibilidade e, portanto, Deus fez. Ele podia, era conveniente, era possível e Deus fez. Por quê? Porque Deus é onipotente. É claro que esse princípio em si não prova nada, mas era uma ajuda, por exemplo, para que Guilherme de Uar e Duns Scotus, né, que vou ter o prazer de falar sobre ele logo à frente, aprimorassem essa ideia de Adamé, né? E Adamé ainda afirmou, né, que convinha que a Virgem Maria resplandecesse de uma pureza tão grande que nada parecido com a Imaculada Conceição pudesse ser pensado pelo homem. Então, por exemplo, Anselmo, que era mestre de Admer, ele já não ligava a transmissão do pecado original à geração, que é a concupiscência do ato conjugal.
né? Ele já não ligava, né? Já havia alguns teólogos que não ligavam, como outros, né, a questão do pecado original à cópula sexual. Mas ele descreve o pecado original como uma privação da justiça original. E essa privação é uma herança que recebemos dos nossos primeiros pais, né? Quando a união perfeita da alma e do corpo. E como eu disse agora há pouco, esse pensamento, por mais lógico que pareça para nós hoje, ainda não estava claro na época, porque não se conseguia unir a necessidade da redenção por parte de Maria e a sua santidade. Então a maior parte dos escolásticos, né, que é o apogeu da teologia, cita a purificação do pecado após a concepção. E olha só quem defendia isso: São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Eu quero ler para vocês aqui um trecho da Suma Teológica, só para vocês verem que eu não estou inventando coisa, tá? Né? Por quê? Porque ele defende questões contrárias à Imaculada Conceição. E a primeira delas é que a gente fala sobre a universalidade da redenção. Porque para ele, se Maria não tivesse nenhum tipo de contato com o pecado original, o sacrifício de Jesus não teria alcançado Maria, né? E a redenção não teria sido por todos. Tá? O pessoal tá perguntando o nome do Adamere aqui. Eu sou péssimo para falar nomes, mas é isso aqui, tá? Então, continuando, tá? Só para mostrar aqui para vocês o que Santo Tomás de Aquino disse na Suma Teológica. Quem tem a Suma Teológica é a parte 3, questão 27, artigo 2. Ele diz assim: assim, de qualquer modo que a Santa Virgem fosse santificada antes da animação, que é a questão de ter a alma, efetivamente, não teria nunca incorrido na mácula da culpa original. E, portanto, não teria precisado da redenção e da salvação operada por Cristo, de quem diz o Evangelho: ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí eu destaquei aqui, de Santo Tomás de Aquino, né? É inadmissível que Cristo não seja o salvador de todos os homens, como diz o apóstolo, e onde se conclui que a santificação da Santa Virgem se deu depois da sua animação. Então, ele acredita que Maria sim é santa, que foi santificada, mas que, num primeiro momento, teve contato com o pecado original, porque se ela não tivesse contato com o pecado original, a redenção de Jesus, a redenção operada por Cristo, não seria necessária. Ou, na verdade, não seria necessária, não seria por todos. Tá? Isso aqui é a grande questão, tá? Que Santo Tomás de Aquino levanta e que ele vai ser corrigido por uma pessoa. Nós vamos chegar lá. E o segundo ponto que Santo Tomás de Aquino dizia, né, é que a Igreja Ocidental, né, ela apenas tolerava a festa litúrgica da Concepção. Então ele afirmava que a festa pode ser celebrada não porque a Concepção foi santa, mas porque não se sabe exatamente quando acontece a santificação no útero materno. Então essa ideia ela foi perdendo força devido ao progresso teológico, né? E dois homens foram muito importantes para isso. O primeiro foi o franciscano inglês Guilherme de Wari, no século XIII. E ele introduziu a ideia da preservação. Então, segundo ele, Maria teve, obviamente, a necessidade da paixão de Cristo, não pelo pecado que teve, mas pelo pecado que teria se o próprio filho não tivesse a preservado por meio da fé. E essa fé não é a fé de Maria, mas a fé de São Joaquim e Santa Ana. No entanto, a solução definitiva para essa questão, ela vem de um aluno de Guilherme de War, que é esse aqui que eu vou colocar na tela para vocês, que é o beato João Duns Scoto. Tá? João Duns Scoto, inclusive, recebe o título de Doutor da Imaculada. Ele chegou a citar 10 posições contrárias à Imaculada Conceição e 2 favoráveis, né, que é de Santo Agostinho e de Santo Anselmo, que eu citei para vocês antes. Então, ele indica 3 possibilidades de afastar o pecado original de Maria. E essas 3 possibilidades são que
nela nunca se encontrou, jamais se encontrou o pecado original. A segunda de que se encontrou um dia no pecado original, por somente algum momento. E uma terceira que ela foi liberada do pecado original depois de um certo tempo. Então ele dizia que só Deus sabe quais dessas três possibilidades aconteceu, mas que se devia atribuir a Maria aquela possibilidade que parecia mais nobre. Ou seja, Maria teria sido tocada pelo pecado original se não tivesse sido prevenida pela graça. Lembram daquela questão lá da graça sobre vencer a natureza? Era exatamente isso. Então, se torna efetivamente decisiva a ideia de que Deus preservou Maria do pecado original por conta dos méritos de Cristo. E por isso a santidade perfeita de Maria não está separada da redenção, como pensava São Tomás de Aquino. Mas prestem bem atenção, né, nessa palavra, fundada nela. Muitos autores, né, afirmam que depois da intervenção do Beato Duns Scoto, né, a doutrina da Imaculada Conceição deveria, ou encontrou, né, ou pelo menos deveria encontrar apenas consenso, porque ela estava substancialmente formulada. Então a gente percebe que Scoto corrige Santo Tomás de Aquino, né, e algo, essa questão, por exemplo, dessa correção, acabou se tornando motivo de embates entre, né, os dominicanos, que era a ordem de Santo Tomás de Aquino, e os franciscanos, que é a ordem, né, que Duns Scoto pertencia, o Beato Duns Scoto pertencia. Né? E também a gente podia separar essas duas ordens pelos maculatistas e os imaculatistas. Então, até o século XV, por exemplo, a Santa Sé não interveio nesses debates. Mas, a partir do momento que a Santa Sé passou a intervir, ela interveio de três formas diferentes. A primeira, favorecendo sempre mais a festa da Imaculada, depois buscando esclarecer o motivo da festa e, por fim, tomando decisões magisteriais, né, até a definição do dogma. Né? Então, sobre essas coisas, assim, por exemplo, primeiro, Sisto IV reconheceu oficialmente a festa da Imaculada Conceição, né? E é sempre bom lembrar que festa é diferente de solenidade, então não era dogma, então não era solenidade, era uma festa. Em um segundo momento, né, ainda não tinha sido esclarecido o motivo da festa, porque no missal dos dominicanos ainda citava a liberação do pecado original, não preservação do pecado original. Então, por isso, a festa ainda não tinha sido reconhecida, né, por Sisto IV. Né? A festa que havia sido reconhecida por Sisto IV ainda não tinha sido prescrita para toda a igreja, algo que foi acontecer só em 1780, com Clemente XI, Clemente XI. Né? E, como eu falei para vocês, houve decisões magisteriais. Por exemplo, o Papa Sisto IV condenou as afirmações que consideravam a Imaculada Conceição uma doutrina herética. E também sublinhou que o problema não havia sido decidido pela Sé Apostólica. Então, a gente agora está chegando no fim da aula, né? E eu sei que essa aula foi mais cansativa, a gente já está aqui com 1h10 de aula, basicamente, né? A gente fez uma longa viagem até chegar agora, onde a gente está chegando, que é em 1854, para falar de maneira definitiva da proclamação do dogma, né? Quando Pio IX proclamou. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, a preparação, a gente pode perceber aqui que a preparação para definir esse dogma ela foi multissecular. Atravessou séculos para que então a igreja pudesse definir e proclamar infalivelmente que Maria foi preservada do pecado original. Desde a concepção dela. Por séculos, e eu estou falando por séculos, teólogos solicitaram à igreja, e fiéis solicitaram à igreja, que a Imaculada Conceição fosse proclamada solenemente como verdade de fé. Então, olha só, antes mesmo de proclamar solenemente, o Papa pediu, ali em meados do ano 1849, para que todos os bispos da igreja
relatassem as suas posições junto do povo a respeito da Imaculada Conceição, né? E 603 bispos enviaram essa resposta e 546 bispos foram favoráveis à decisão. Então, em 1852, o Papa constitui uma comissão teológica para formular os critérios que precisavam existir, né, para que a doutrina passasse a existir, né? Quais os aspectos que a doutrina deveria trazer. Então, somente em 1854, no dia 8 de dezembro de 1854, é proclamada a Bula Inefabilis Deus, né? E o dogma foi proclamado, enfim, solenemente, né? Como verdade pertencente ao depósito da fé, que Maria foi concebida de maneira imaculada. Então a gente vai pegar aqui o Denzinger, quem tiver o Denzinger. Para quem não tiver o Denzinger, eu vou colocar na tela um trecho da definição dogmática, certo? Da Bula Inefabilis Deus, né? Que diz o seguinte: para a honra da santa e indivisível Trindade, para adorno e ornamento da Virgem de Ípara, né? Da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e incremento da religião cristã, com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, declaramos, proclamamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, presta atenção nos termos, no primeiro instante de sua conceição, por uma graça singular, um privilégio singular, né, por singular graça e privilégio de Deus, onipotente, vale ressaltar que se coloca onipotente para sinalizar que somente Deus pode fazer isso. Em vista dos méritos de Jesus Cristo, méritos esses alcançados na cruz, né? Salvador do gênero humano, ela foi preservada imune de toda a mancha da culpa original. E essa doutrina é revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Então, Pio IX ele recorda que seus antecessores, por exemplo, como Sisto IV, proibiram doutrina contrária à Imaculada Conceição. E usa, se vocês quiserem procurar depois a bula, né, usa como fundamentação bíblica aqueles fundamentos que eu falei lá no início, Gênesis 3,15 e Lucas 1,28. Certo, pessoal? Então, ao longo de toda essa aula, a gente percorreu um caminho bem longo, né, para a definição do dogma, né, e eu acredito que todos aqui que permaneceram até o final conseguiram compreender, né, que a estrutura desse dogma, nós entendemos as oposições, entendemos as dificuldades que eles se encontraram, né, vemos quem foram os grandes opositores e os grandes defensores, né? E como tema de casa para vocês, eu convido vocês a assistirem ou o filme completo ou um trecho do filme, né, de uns escoto, né, que está disponível. Se vocês quiserem procurar só o trecho, vocês procurem Defesa da Imaculada Conceição, vai estar lá. É incrível, tá? Incrível mesmo. Então, eu termino essa aula também afirmando algo que eu falo desde a primeira aula para vocês. Todo dogma mariológico existe para exaltar Jesus Cristo. Porque não há pureza maior que a de Maria, exceto a de Jesus, obviamente, né? Porque ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe do Redentor. Ela é filha de seu filho. Ser mãe de Deus não é uma tarefa transitória. Não é qualquer mulher que pode ser mãe de Deus. Não é qualquer mulher que pode assumir essa tarefa. Maria, essa tarefa determina Maria na sua existência completa. Ela é a nova Eva ao lado do novo Adão. Então, depois desse mini curso, que vai terminar na próxima sexta-feira, eu espero que você nunca mais pense em duvidar daquilo que Maria representa para o cristão. Certo? Não vou abrir para perguntas, porque já foi 1h15 de aula. Eu tô com dor de garganta, tô cansado. A Tereza tá chorando, então... Vamos... Tá dando risada? Ela não tá chorando, ela tá dando risada lá no quarto, né? Então, até pra gente descansar, e foram mais de 1 hora de aula, eu vou finalizar por aqui, tá? E convido a quem tiver aí pra ficar na próxima aula, que a gente vai falar
sobre o último dogma proclamado, que é o dogma da Assunção de Maria, né? Que está intimamente ligado ao dogma da Imaculada Conceição. Então, eu espero vocês até semana que vem. Quem gostou da aula, deixa seus comentários, etc. aqui no vídeo. Espero encontrar vocês e tchau!